Boa tarde, amigos. Glória a Deus por essa oportunidade de novamente estarmos aqui para falarmos a respeito da palavra de Deus. Amém? Então hoje vamos ver o livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 1, sobre o rei Ezequias. Vamos lá? Então Isaías 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então isso foi uma sentença, que o profeta trouxe da parte de Deus para Ezequias, dizendo que era para ele botar em ordem a sua casa, porque ele ia morrer e não ia viver. Então, diz o versículo 2, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Glória a Deus. Então vamos tentar, queridos, nos colocar no lugar de Ezequias. Veio o profeta do Senhor, Isaías, amando de Deus, e trouxe um recado para Ezequias, dizendo que era para ele arrumar a casa dele, de certo assim, resolver algumas coisas que estavam ali pendentes, avisar a família de que ele iria morrer, e ele iria morrer e não ia viver. Então você vê que isso aí foi um impacto muito grande, tanto para Ezequias quanto para qualquer outra pessoa que possa às vezes receber assim uma indicação de uma doença grave através de um exame de saúde feito, através de um exame feito por um médico. Já abala a pessoa, né? Se a pessoa não for firme, não conhecer o Deus vivo, a pessoa se abala e às vezes não tem nem força para lutar. Mas imagine então no caso de Ezequias, que a palavra veio através de um profeta com credibilidade e vindo da parte do próprio Deus, né? Ezequias podia ter se prostrado e já não ter feito mais nada, né? Mas a palavra, o que a palavra de Deus nos diz? Que daí ele orou, né? Aqui fala que ele colocou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e clamou ao Senhor e pediu. Ezequias não desistiu, mesmo tendo uma sentença de que ele iria morrer, e essa sentença vindo da parte do Senhor, o que é mais forte ainda. Então a palavra de Deus diz que Ezequias orou ao Senhor, colocou o rosto contra a parede e clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Amém? O Senhor mandou um recado novamente, mandou uma ordem para que o profeta Isaías fosse novamente falar com Ezequias, para avisá-lo de que Deus tinha escutado a sua oração e que Deus estaria acrescentando mais 15 anos de vida para Ezequias. E depois no 38, versículo 17, diz assim: Eis que foi para mim a paz, que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova para a corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Em outra tradução diz assim, foi para meu benefício que tanto sofri. E ali nos diz no 38, 17, que Deus lançou para trás, ele fala a Ezequias, tu lançou, o Senhor, para trás de ti todos os meus pecados. Então não foi com base no mérito de Ezequias que ele recebeu essa resposta de oração, porque senão a gente pode entender, mas Ezequias recebeu porque Ezequias era um homem perfeito, um homem sem pecado. Não. A palavra de Deus diz que todos pecados e todos carecem da glória de Deus. Ezequias não era um homem perfeito. Perfeito só Jesus que não cometeu pecado.
Mas Ezequias era um homem que tinha consciência de que tinha sido lavado, perdoado por Senhor. Ele fala no 17, 38 e 17, que o Senhor tinha lançado para trás dele todos os seus pecados. Então a gente vê ali que era um homem que se sentia e que era justificado. Era um homem que andava sem culpa, sem medo. Sem culpa, sabendo que o Senhor o tinha perdoado. Sabe, irmãos, que é muito grave quando a gente não tem essa consciência e a gente vive uma vida com culpa. É como se nós estivéssemos vivendo a vida com o freio de mão puxado. E viver a vida com culpa, ele traz o medo e a angústia para a vida da gente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele traz para nós coragem e ousadia. Uma vez que temos consciência de que o Senhor perdoou todos os nossos pecados e jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento e nos justificou e nos perdoou, através desse sangue maravilhoso de Jesus que foi derramado em nosso lugar naquela cruz, através deste sangue, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, para nos achegarmos à presença de Deus. Esse sangue remove toda a dívida que nós temos para com Deus e nos permite chegar à presença do Senhor e ter a consciência de que nós podemos andar sem culpa, porque a culpa traz o medo e nos impede de viver a vida cristã em plenitude. Então Ezequias não era um homem perfeito, mas Ezequias era um homem, podemos notar nisso, um homem que vivia sem culpa. E sem culpa, ele com ousadia, ele chegou até o Senhor e clamou a Deus e chorou. E lembrou ao Senhor que ele vivia diante de Deus. E mesmo com uma sentença de morte contra a vida dele, dada pelo próprio Deus, ele conhecendo a Deus e sabendo que Deus tem um coração bom, ele sabia que o próprio Deus poderia mudar e voltar atrás naquela sentença e conceder a ele vida. E nessa certeza de que o nosso Deus é um bom Deus, ele foi até a Deus. E Deus ouviu a sua oração e voltou atrás naquela sentença que ele mesmo tinha dado. E a palavra de Deus nos diz que Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Então, assim como Ezequias, saibamos que o nosso Deus é um Deus bom e que está disposto a ouvir a nossa oração, e de que se alguma vez nós tivermos uma sentença contra a nossa vida, seja dada por homens ou seja dada pelo próprio Deus, não esmoreça, não se desespere, vá até Ele, sem culpa, sabendo que o Senhor perdoa os teus pecados e aceita a tua oração. Vá com Ele já com uma disposição de coração, sabendo que Deus está ali para escutar a tua oração, que Deus tem interesse e tem alegria em responder o teu pedido. Foi Ele quem criou a vida, foi Ele que te deu vida. Foi Deus quem criou a morte. Ele não queria a morte para o homem, mas a morte é uma consequência do pecado. Mas esse Deus maravilhoso, Ele está disposto a ouvir a tua oração. E no Salmo 103, para finalizarmos, Salmo 103, amém? O Salmo 103 aqui também diz, 103:3, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida e te coroa de graça e misericórdia. É o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, é o Senhor quem nos sara de todas as enfermidades. Pois então vá confiadamente à sua presença, sabendo que você está perdoado e que os seus pecados foram jogados no mar de esquecimento. Vá sem nenhum tipo de culpa à presença do Deus vivo, e Ele vai mudar toda e qualquer sentença contra a tua vida, seja dada por um médico, seja dada por um homem comum, e até mesmo por Ele. Ele está te esperando. Vá, seja lá qual for o problema que você tenha, seja lá qual for a sentença que te deram, vá à sua presença, e Ele terá o maior prazer, a maior alegria em mudar essa sentença e te acrescentar anos de vida, como fez a Ezequias. Amém? Enche o teu coração com essa alegria, enche o teu coração com essa palavra, e vá até a presença dEle, que Ele está te esperando para mudar todo e qualquer tipo de sentença.
Viva sem culpa e não desista de lutar. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.